noite a todos. Eu sou o Thales Lucas Pascoaleto e vou apresentar a vocês hoje o artigo desenvolvido sobre a impressão 3D na construção civil, análise comparativa de bicos, velocidades e consumos de material para otimização da qualidade e tempo de execução, na área de engenharia de produto. Os autores sou eu e o Dr. Marcos Lajovic Carneiro, ambos da PUC Goiás. Para introduzi-los ao tema, o avanço da impressão 3D ela ocorre em várias indústrias, inclusive aplicações diversificadas, tanto na medicina, aeroespacial, engenharia, moda e construção. Mas dando enfoque na área da construção civil, para a construção de casas, edifícios, a velocidade ela impacta na qualidade da peça e também no produto final. A produção ela se dá com base numa taxa de extrusão, no modelo de impressora, um certo tipo de material. Daí surge no mercado variedades de impressoras e modelos de impressão 3D para a construção civil. O formato do bico ele influencia no processo, pois, dependendo do formato, como nós veremos na figura no próximo slide, ele pode gerar, facilitar trajetos, facilitar instalações hidrossanitárias, que são atividades que vêm depois da realização dessas paredes de concreto, e costuma ser o material mais utilizado na impressão 3D para a construção civil. Logo, se faz necessário uma comparação da dimensão desses bicos de extrusão e a avaliação de velocidades de diferentes autores que propõem seus textos. Assim a gente pode verificar qual seria um bico adequado para determinado projeto, tendo em vista também a sua velocidade de operação desenvolvida. Na figura a seguir, a gente consegue visualizar diferentes tipos de bico, A, B, C, D, E, F, G, cada um de um autor diferente. Porém, esse bico ele possui uma área, um formato que interfere no percurso que ele vai percorrer. Nesse caso, nós, autores, criamos esses designs, desenhos, onde serão feita a impressão, tendo em vista o que o bico pode nos oferecer. Por exemplo, um bico com 3 centímetros de largura, ele pode oferecer para a gente 2 faixas e um zigue-zague no meio, dando essa resistência que a gente precisa para a parede. O bico B é a mesma coisa, o C também e o D também. Porém, bicos com larguras maiores, nossa parede de projeto vale ressaltar que tem apenas 10 centímetros, eles acabam sendo necessários fazer 2 faixas. A gente vai ver posteriormente também um consumo maior de concreto por parte desses bicos devido a esse formato de desenho. Esse é o projeto da casa, é uma casa simples para efeito desse dimensionamento. Aqui está cotada tanto horizontalmente quanto verticalmente. Aqui estão as formas utilizadas, constam na metodologia do trabalho, vocês podem verificar, detalhando como foi feita cada tabela apresentada a seguir. A tabela 5 mostra o consumo total da casa. Podemos ver que um bico de 15 por 7 ele se sobrepõe em relação aos demais, isto é, ele apresenta um consumo menor em relação aos demais bicos. Já o bico de 55 por 55 milímetros é o que apresenta o consumo mais elevado, pois tem as 2 faixas mais largas. O tempo total de impressão da casa depende muito da velocidade, mas também do trajeto a percorrer. Pois os bicos que fazem zigue-zague, a impressora ela precisa fazer as 2 faixas laterais mais o zigue-zague no meio, diferente dos bicos de apenas 2 faixas únicas, né? Então a gente pode ver que o elíptico, que tem uma velocidade de apenas 17 milímetros por segundo e também pode operar 30 milímetros por segundo, não consegue velocidades tão boas, resultados tão bons de tempo de impressão. Já os bicos que consomem mais concreto, como a gente visualizou anteriormente, eles dão os resultados mais satisfatórios no tempo de impressão da casa. Aqui avaliou-se o tempo de impressão total da casa a velocidades fixas de 5 centímetros por segundo, isto é, a gente vê na literatura que esse tipo de velocidade ele é recomendável e muito utilizado em testes. Então a gente arbitrou aqui nessa tabela essa velocidade. Podemos ver os resultados. Os bicos eles se pareiam em tempo de impressão total da casa. Os bicos que têm 2 faixas de desenho têm o mesmo tempo e os bicos que possuem zigue-zague também terão o mesmo tempo. Independentemente do formato, é claro. A seguir apresento aos senhores a taxa de extrusão, que, melhor dizendo, posso chamar de uma taxa de bombeamento, é o que a gente precisa garantir na impressora 3D em metro cúbico por hora para que ela continue operando, exceto nas fases de cura, né, dessa nossa edificação, que ela ficará parada. Porém, o tempo de operação precisa ser abastecida com essa quantidade por hora. O bico, cada bico, vemos aqui, em relação à altura da camada, como em todas as tabelas, essa taxa de extrusão. Vemos também a mesma coisa aplicada para a velocidade de 5 centímetros por segundo. Percebemos que os bicos, o 15 por 7, que é o bico com menor dimensão que nós temos, menor área de impressão, ele apresenta uma taxa de extrusão menor, isto é, vamos consumir menos para construir essa casa, além dos outros benefícios proporcionados. Isto é, a gente pode ver que os espaços entre os zigue-zagues, conforme mostrado na primeira figura apresentada a gente percebe que é possível passar tubulações com diâmetro de até 40. Então, a gente consegue uma instalação hidrossanitária mais fácil, menos interferências de projeto. Logo, a escolha do bico é crucial para a qualidade da construção e atender às necessidades do cliente. Considerar os prós e contras, como a velocidade de impressão, acabamento, design acústico e segurança, são pontos chaves para escolhas do bico. Inclusive, a velocidade que é um ponto principal, pois a impressão 3D ela traz com nós, pra gente, essa velocidade de entrega, diferentemente da construção tradicional. Os bicos de 8 por 30, 25 milímetros de diâmetro elíptico, elas têm taxas de extrusão similares, como podemos ver nas figuras anteriores. Já o bico de 15 por 7 milímetros se destaca-se pelo baixo consumo de argamassa e proporcionando uma construção enxuta, o lean construction. Vão amplos permitem as passagens de tubulação de até 40 milímetros, evitando cortes desnecessários, e o bico de 55 por 55 milímetros diverge do desenho inicial, gerando mais custos e resíduos, porque a nossa parede tem 10 centímetros e esse bico vai nos proporcionar uma parede de 11 centímetros, mas tem um tempo de construção relativamente curto em relação aos demais, podendo ser um ponto a ser observado. Outros bicos de zigue-zague têm consumo similar, uma entrega rápida, mas não apresentam os mesmos benefícios do bico 15 por 7 milímetros, que proporciona essa passagem de tubulações de até 40 milímetros de diâmetro, né? Sugestões para trabalhos futuros são a análise arquitetônica diversificada de diferentes projetos que possuem paredes com curvas, por exemplo, que esse projeto ele é bem padrão, as paredes, um design bem retangular e quadrado, estudos de custo, cronograma e também a viabilidade da impressão 3D em larga escala, em condomínios, loteamentos.
Aqui meus agradecimentos à CAPES e à FAPEG. Muito obrigado a todos.